Palavra como alimento. Leitura bíblica. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 2 e capítulo 3, dos versículos 1 a 3. No capítulo 2, a palavra diz: Esta voz me disse: Filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé, e ouvi aquele que falava comigo. Ele me disse: Filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-lo até eles, e você lhes dirá: Assim diz o Senhor. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são essa casa rebelde. Saberão que um profeta esteve no meio deles. Você, filho do homem, não tenha medo deles, nem do que eles disserem. Mesmo que você esteja entre sarças e espinhos e more com escorpiões, não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Você lhes dirá as minhas palavras, quer ouçam, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo. Não seja rebelde como essa gente. Abra a boca e coma o que eu lhe vou dar. Então olhei, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritas lamentações, gemidos e ais. Continuando, do capítulo 3, versículos 1 a 3. Ainda me disse: Filho do homem, coma o que está aí diante de você. Coma esse rolo, depois vá falar à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E me disse: Filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu o comi, e a minha boca era doce como mel. Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando, orando em família, o encontro com Deus através deste devocional. O momento de recarregarmos as nossas baterias espirituais, fortalecer a nossa saúde física e espiritual, nos ajudar na condução de nossos filhos, no nosso relacionamento e o nosso lar. A minha recomendação, caso você esteja em casa, se não estiver, não tem problema. O importante é ouvir a mensagem e depois faça as suas respectivas anotações. Tem em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Estamos dando continuidade ao 8º módulo, falando sobre quando tudo parece perdido. O versículo em destaque encontra-se em Ezequiel 3, versículo 1. A palavra diz: Ainda me disse: Filho do homem, coma o que está diante de você, coma esse rolo, depois vá falar à casa de Israel. Palavra como alimento. Preste atenção. Nos 13 versículos da leitura de hoje, parece 6 vezes o adjetivo rebelde e 2 vezes o verbo revoltar, qualificando e descrevendo a atitude do povo da aliança em relação a Deus. Eles são descritos como espinheiros e escorpiões, capítulo 2, versículo 6, que são perigosos e machucam quem deles se aproxima. A missão de Ezequiel era levar uma mensagem pesada que envolvia muita dor e advertências severas, capítulo 2, versículo 10. Como ser bem-sucedido em uma tarefa penosa e arriscada assim? Vamos lá. Em primeiro lugar, sucesso não significa necessariamente convencer os ouvintes acerca da mensagem. O papel do profeta era anunciar, quer ouçam, quer não, conforme capítulo 2, versículo 5 e versículo 7. Do mesmo modo, nós também temos a missão de anunciar o Evangelho de Jesus a todas as pessoas da melhor forma possível. Mas não é nossa tarefa convencê-las. Esse papel é do Espírito Santo. Em segundo lugar, Ezequiel não apenas ouviu a mensagem que devia transmitir, mas foi convidado a comê-la.
O mesmo aconteceria com o apóstolo João, conforme Apocalipse 10, versículos 8 a 10, recebendo revelações de Deus na ilha de Pátmos. Antes de chegar a outros, a mensagem precisa entranhar-se no mensageiro. Ora, nós somos o que comemos, a comida nos constitui, passa a fazer parte de nós. Deus não estava oferecendo um conteúdo para ser absorvido intelectualmente. Ezequiel não foi levado a uma biblioteca, mas conduzido à mesa para uma refeição. A palavra de Deus não pode ser simplesmente lida, estudada ou consultada. Ela precisa ser assimilada em oração, revelando-nos quem é Deus e, assim, fazer-nos compreender o mundo e a nós mesmos. Na medida em que a palavra de Deus se torna alimento, ela também nos forma e transforma. Você tem permitido que a palavra de Deus molde sua vida? Que tipo de alimento tem nutrido sua alma? Ore sobre isso. Palavras que alimentam. Meditando no versículo-chave, Ezequiel 3, versículo 1, Ezequiel vivia na Babilônia entre os exilados israelitas. De repente, o Senhor se revela a ele e o convida para ser seu profeta. Para início de conversa, o Senhor deu a Ezequiel uma ordem sem pés, sem cabeça. Deus disse: homem mortal, coma este livro. Se Ezequiel se parecia conosco, sabia que o livro era coisa para ser lida, para ser comida? Nunca. Exatamente por isso, o Senhor não se preocupou em gastar tempo com explicações. Simplesmente deu uma ordem: coma este livro. Depois que Ezequiel abasteceu e comeu, o comentário a seguir foi inesperado. O livro era doce como mel. E aí, como se fosse o mais lógico comentário sobre a ordem absurda e a obediência absurda, o Senhor se concentrou em detalhar a missão que estava dando a Ezequiel. Vai e prega a Israel. Porque somos humanos. Um dos problemas que enfrentamos em nossa vida espiritual é nossa insistência em compreender as orientações e ordens que o Senhor nos dá. Só que, na maioria das vezes, ou não prestamos atenção às suas respostas, ou quando escutamos cuidadosamente, concluímos que não entendemos. O que realmente precisamos não é o entender a Deus. O essencial para nós é aceitar seu senhorio e vivenciar seu amor. Se isso implica em comer o livro, que assim seja. E eu lhe faço uma pergunta no dia de hoje. Você tem comido a palavra dele? E a tem guardado? Mas será que está tão guardada que você já nem se lembra mais onde está? Invista mais tempo no estudo da palavra e não tranque as 7 chaves. Você vai precisar estar sempre lembrando do que aprendeu para poder aplicar em sua vida. Não deixe que as atividades e as obrigações do cotidiano atrapalhem o seu momento com ele e sua aprendizagem. Não deixe que as suas amizades ou influências atrapalhem a sua obediência à sua palavra. Aproveite e sirva de exemplo para eles. Estamos aqui para fazer a diferença porque os outros agem da mesma maneira. Lembre-se de que Ele sabe cada passo que você dá e cada lugar onde põe suas mãos. Conhece também os meus e os seus pensamentos e as nossas iniquidades, os nossos erros escondidos. Não escapam aos seus olhos. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, estamos aqui nos apresentando a Ti. Pedimos para que, como se fosse no tempo do profeta Ezequiel, que possamos nos alimentar de forma correta na Sua palavra, que possamos aplicá-las em nossas vidas, na nossa família, na criação de nossos filhos, na condução dos nossos parentes queridos, a cada um que está ouvindo esta mensagem, Pai. Que possamos nos fortalecer no tempo da adversidade, que possamos profetizar as nossas curas espirituais, a nossa cura física, a nossa conseguir, Pai, eliminar as nossas ansiedades, as nossas frustrações, conceder perdão, Pai. Que possamos ser semelhante ao profeta Ezequiel, sem titubear,
e aceitar, acreditar, buscar, perseverar, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E assim pedimos para que o Senhor cuide daqueles que estão passando pelos momentos difíceis, passando pela ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tratando a diabetes, fazendo a hemodiálise, tratando o câncer, fazendo radioquimioterapia, por aqueles que perderam seus entes queridos, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão adoecidos espiritualmente, por aqueles que estão agora passando pelo divórcio, por uma traição, Pai. Que tenhamos a sua palavra como alimento, que tenhamos o Senhor como o primeiro pensamento. Pai, em nome de Jesus, faça um milagre em nossa vida, faça o milagre dentro do nosso ser e que assim possamos ser porta-vozes da sua voz, da sua palavra, do seu amor, da sua misericórdia. Em nome de Jesus, eu oro, enalteço e engrandeço para todos sempre, Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreve no nosso canal, ative as notificações, nos recomendem, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro, para a honra e a glória do Senhor.